Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender este lindo supply em crochê. É uma peça que eu fiz já há algum tempo e muita gente me pediu a aula. E eu também confesso a vocês que me surpreendeu bastante a junção de dois fios nesta peça, o que trouxe um brilho maravilhoso, um requinte todo especial e ao mesmo tempo uma firmeza bem legal para a peça. Então eu vou utilizar o fio Encanto da Círculo na cor 8176 e juntamente com ele eu vou utilizar a linha Charme na cor 8176 também. Então a gente vai trabalhar, pessoal, essa peça com os fios juntos, tá? Então vamos iniciar. Eu vou utilizar também, pessoal, a agulha número 13,5 de crochê, tá? Então, a técnica que eu vou utilizar na base do meu supply é a técnica de amigurumi, ou seja, a gente não encerra a carreira, a gente simplesmente vai trabalhando de forma circular, tá? Então, vamos fazer o anelzinho mágico. Vamos fazer aqui um pontinho. Soltamos o fio e dentro do círculo eu vou trabalhar mais 6 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando também que se você tem um ponto muito apertado, pode utilizar a agulha número 4. Para o trabalho ficar com uma mobilidade maior, né, com uma textura melhor de pegar. Então agora a gente vai ajustar aqui o miolinho, puxar bem apertadinho, pessoal, porque não pode ficar espaço aqui no centro. Agora aqui a gente vai fechar a primeira carreira, né, gente? Então eu vou utilizar um fio de uma outra cor para marcar o início de cada carreira. Se vocês têm um marcador de carreiras, pode ser também, tá? Mas como eu sei que muita gente não encontra, então utilizem um fio de uma outra cor. Então eu já venho aqui onde eu vou fechar aqui a primeira carreira, porque eu já vou pegar aqui o ponto e já começo trabalhando aqui, ó, onde eu comecei. Ó. A primeira é um pouco complicado de fazer, mas depois a gente vai pegando o jeito. Então aqui, ó, pessoal, eu já faço meu primeiro ponto baixo. Aqui, ó, fiz um pontinho baixo. No primeiro ponto baixo, eu já vou fazer mais um ponto baixo. Então essa próxima carreira, ao invés de 6 pontos, nós teremos 12. Eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Essa regrinha que vocês vão aprender aqui nesse círculo, pessoal, vocês podem utilizar ela em qualquer base redonda, tá? Nessa técnica de ponto circular. Para os aumentos também funciona da mesma forma. Então, ó. 2, 4, 6, vamos lá. 9, 10, 11... e 12. Então, aqui a gente terminou a segunda carreira, porque eu cheguei aqui onde eu tenho o fiozinho aqui. Vamos passar agora novamente para a carreira de cima, onde a gente vai começar, então, a nossa terceira volta, não é carreira, tá, pessoal? Começo aqui, então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um ponto e vai fazer um ponto somente, um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Então, aqui eu já faço o meu primeiro aumento, fiz 2 no mesmo lugar. No próximo, eu trabalho apenas um sozinho, 2 novamente no mesmo espaço, que esse 1 a mais que eu faço é o aumento, tá, pessoal? Um sozinho, 2 no mesmo espaço, um sozinho,
E assim nós vamos chegando até o final dessa volta aqui. Então, sempre trabalhando um ponto sozinho e um aumento. Aqui temos 2, 1. Então, aqui vejam que como eu comecei a volta trabalhando 2, eu vou encerrar com 1 apenas, ó. Então, vai ficando dessa forma, ó, bem fechadinho o miolo, né? Novamente, tiramos o marcador e passamos para a carreira de cima. O primeiro ponto, então, faço 2 no mesmo espaço. Agora, em vez de um sozinho, pessoal, são 2 sozinhos. 2 sozinhos, 2 no mesmo espaço, um sozinho mais um sozinho, 2 no mesmo espaço. E assim eu vou circulando todo o meu trabalho, trabalhando 2 sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento. Então, trabalhamos um sozinho, mais um. Agora aqui nós temos o aumento. Um sozinho. Então, é importante aqui também, pessoal, que vocês façam os pontos bem, ó, fechadinhos para não criar espaços aqui, buraquinhos, tá? O trabalho fica mais bonito se feito mais apertadinho. Então, 2. Aqui eu trabalho novamente 2. No mesmo espaço. E aqui sobramos 2, então, pontos. Então, pessoal, ó, toda a nossa base será feita dessa forma, tá, pessoal? Então, vão trabalhando, agora funciona da seguinte maneira, a cada carreira eu vou espaçando o aumento em um ponto. Agora, então, eu vou começar aqui fazendo o aumento, trabalho em vez de 2 pontos sozinhos, 3, e assim eu vou trabalhando na próxima 4, 5, 6, trabalhem até termos 10 pontos sozinhos e um aumento. Que aí eu vou retornar para explicar para vocês mais alguns truquezinhos que eu utilizo para que a nossa base fique bem redonda e não fique com a marcação de onde a gente faz os aumentos, porque quando a gente trabalha esse ponto em muitas carreiras, não vai ficando tão redonda a peça em função dos aumentos, tá? Então a gente vai aprender a deixar a nossa base bem redonda. Então vamos trabalhar até termos 10 pontos e um aumento. E eu já retorno com vocês. Aqui, pessoal, então eu trabalhei até termos 10 pontos e um aumento. Nós teremos até esse passo aqui, então vamos contar as carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. O que eu vou fazer? Vocês podem perceber aqui, pessoal, que onde a gente faz os aumentos, vai ficando umas pontinhas mais marcantes aqui, tá? O que não deixa a nossa peça totalmente redonda. Então, a partir daqui, eu vou modificar o local dos aumentos a cada 2 carreiras, que aí a gente vai ter uma base redonda. Então, aqui, eu vou tirar o marcador, tá? Aqui, lembram que eu sempre iniciava com o aumento? Então, aqui eu não vou fazer o aumento, tá? Eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos 6 pontos e eu vou estar aqui no meio dos 2 aumentos. Então agora, até não tem necessidade de ser um cálculo exato aqui, tá, pessoal, de quantos pontos. Eu vou simplesmente fazer o aumento aqui no centro, entre os 2 aumentos da carreira anterior. Ó. Então, aqui eu fiz o aumento aqui, eu tenho o outro aqui, ó, pessoal.
Então aqui no próximo pontinho eu vou fazer o aumento. É importante que vocês façam os 6 aumentos, tá? Vamos agora trabalhando com pontos baixos. Ó, se quiserem contar, não tem problema, dá em torno de 12, 13 pontos, né? Ó. Eu prefiro passar o aumento aqui e vir para o centro, que daí eu acerto melhor. Ó. O aumento da carreira anterior. Estamos finalizando o fio aqui, né, pessoal? Ó. Então, aqui eu tinha o aumento da carreira anterior, aqui já tem o próximo, que eu faço mais um. Então, assim, ó, pessoal, a gente vai mudar apenas o local dos aumentos. Vou fazer os 6 aumentos, mas intercalando no meio dos aumentos da carreira anterior. Assim eu vou chegar até aqui no final. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com a próxima. Então, aqui finalizei a carreira, pessoal. Agora eu vou fazer aumento sobre aumento, ou seja, eu faço 2 carreiras aumentando no centro e 2 no início. Então aqui eu faço trabalho sem aumento, já é a segunda carreira. Segunda carreira que eu digo da modificação aqui dos aumentos. Então eu venho trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. E eu vou fazer o aumento aqui. No primeiro ponto aqui tem um aumento, ó. Então eu faço o aumento sobre o primeiro ponto dos 2. Então, fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Agora eu continuo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar no próximo aumento. Que dessa forma, então, a gente vai ter uma base bem arredondada, né? Claro que assim, pessoal, isso é uma questão minha, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer os aumentos sempre no mesmo lugar, podem fazer, né? Eu prefiro que fique uma coisa, enfim, do jeito que eu quero. Então, aqui cheguei no aumento de novo, aqui tem os 2, no primeiro eu faço aumento. Então, vamos finalizar essa carreira também. Então, aqui finalizei a carreira novamente, então agora a gente vai passar o fio para cima. A gente fecha aqui 14 voltas, tá, pessoal? O nosso supply vai ter em torno de 20. Então, aqui vamos começar nessa próxima, então o aumento aqui de novo, como era lá na origem. Então, a gente faz o aumento no início, e eu vou explicar para vocês como é que eu vou achar agora o aumento, o local exato do aumento, então, nessa carreira. Se nós tínhamos um espaço de 10 antes lá, quando eu mudei a forma de aumentar, eu fiz mais 2 carreiras depois, né? Então, na próxima seria 11º, na outra 12 pontos, nessa aqui são 13 pontos, então, de intervalo. Então, aqui eu fiz o aumento, então, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro aumento. Faço 13 novamente, faço mais um aumento. E assim eu vou seguir trabalhando com 13 pontos aqui de intervalo entre um aumento e outro. Na próxima carreira eu repito então esse mesmo processo, fazendo aumento no início, depois trabalhando 14 pontos, depois faço mais 2 carreiras então invertendo o local dos aumentos, tá? Fazendo no meio, começando sem aumento e trabalhando no meio. Vamos fazer, pessoal, até chegarmos na 20ª carreira.
Daí eu volto para a gente conferir as carreiras e para a gente conferir também a quantidade de pontos que teremos, ok? Concluí então, pessoal, aqui a 20ª volta e agora a gente vai fazer a última para depois começar então esse trabalho aqui em volta do nosso suplá. Como eu preciso aqui de um número exato para que dê certo aqui a minha parte externa, eu preciso nessa última volta fazer, ao invés de 6 aumentos, 8. Então aqui, até esse passo aqui, eu tenho 120 pontos. Eu preciso de 128. O que a gente vai fazer então? Então aqui, pessoal, a gente vai iniciar essa carreira então, trabalhando um pouco diferente então a distribuição dos aumentos. Eu vou fazer a cada 14 pontos um aumento, assim eu vou ter 8 aumentos e vou fechar com os 128 que eu preciso, tá? Então aqui no primeiro eu vou fazer normal, vou contar 14 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui no 15º eu faço aumento. Então, a gente vai trabalhar dessa forma toda essa última volta. A cada 14 pontos eu faço um aumento. E eu já retorno para a gente iniciar então essa parte externa aqui do nosso suplá. Cheguei ao final da carreira então e finalizei com 2 pontos baixos no mesmo espaço, então o que totaliza os 128 pontos. Agora a gente vai então começar a trabalhar essa parte aqui de fora. Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Aliás, desculpa, pessoal, aqui a gente vai trabalhar apenas a parte de trás da argolinha, ó. Então, eu faço esse mesmo ponto baixíssimo aqui na parte de trás, ó. Subo com uma corrente, aqui a gente já vai ter o primeiro pontinho baixo. Isso eu posso descartar agora. E eu venho aqui nos próximos pontos e vou trabalhar 5 pontos baixos, um em cada ponto. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pulo 1, 2, 3 de base e novamente eu faço 5 pontos baixos. Ficando assim. Novamente as 5 correntes, pulo 1, 2, 3 e eu trabalho 5 pontos. Então, essa volta é toda feita desta forma. Finalizei então essa carreira e eu prendo aqui com um ponto baixíssimo onde eu iniciei aqueles pontinhos lá no início da carreira. Agora a gente vai caminhar aqui para o próximo pontinho de base e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Trabalho mais um e trabalho mais um. Então aqui a gente tem 3 pontos baixos, deixando de lado o primeiro e o último. Dentro aqui desse espaço de correntes eu vou trabalhar 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 e 11. Aqui, então, eu pulo o primeiro ponto e trabalho os 3 centrais, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, são 3 pontos. Então, vamos preencher todas as argolinhas que nós temos com os 11 pontos altos e eu já retorno para a gente dar continuidade ao trabalho. Então, dando sequência aqui ao nosso trabalho, a gente encerrou, então, a carreira essa de preenchimento das argolas. A gente prende aqui no primeiro ponto dos 3, vem aqui para o próximo, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Laço agulha, pulo 1, 2. No terceiro eu vou trabalhar um ponto pipoca. 5 pontos altos feitos no mesmo espaço, eu solto a agulha. Como eu tenho 2 fios, fica um pouco mais difícil. Passo direto aqui para dentro desse primeiro ponto, faço 1, 2, 3 correntes. Pulo um ponto de base e no próximo trabalho novamente um ponto pipoca. Então, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Solto a agulha, passo direto e faço 3 correntes. Vai ficando dessa forma. Pulo novamente um ponto. Aí, novamente, eu trabalho 5 pontos altos. Nós temos, na verdade, 4 pipocas em cada espaço esse preenchido com os 11 pontos. 4, 5. Solto a agulha, venho no primeiro ponto, puxo o ponto. Trabalho uma corrente, 2, 3 correntes. E aqui eu venho trabalhando, então, a última pipoca. 3, 4, 5. Agora eu trabalho 1, 2, 3 correntes novamente, deixo os últimos 2 pontos para trás, como eu fiz aqui no início, e eu prendo aqui entre os 3 pontos aqui baixos no ponto do meio com mais um ponto baixo. 3 correntes novamente e eu vou repetir todo o processo em todos os espaços de 11 correntes. São 4 pipocas em cada leque. Finalizamos então essa carreira prendendo com um ponto baixíssimo. Eu venho para dentro aqui do espaço das correntes e trabalho um ponto baixo. Venho aqui para o espaço das correntinhas, né, da primeira pipoca, trabalho 2 pontos baixos. O picô feito com 3 correntinhas, prendendo o picô na primeira corrente e fazendo um ponto baixíssimo. Venho novamente, trabalho 2 pontos baixos. Para esse picô aqui do centro, eu faço um pouco diferente. Eu trabalho um ponto baixo, laço a agulha e trabalho meio ponto alto, onde eu tiro os 3 pontos de uma vez. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5. Conto da agulha 1, 2, 3. Venho na 4ª correntinha e aqui eu trabalho um ponto baixíssimo e na 5ª um ponto baixíssimo. Vai ficar um picô mais estruturado. Laço a agulha, novamente meio ponto alto. Reparem que eu só faço meio ponto alto nos 2 aqui que antecedem, o que antecede o picô e o posterior ao picô. O próximo é baixo também, ó.
No próximo, então, trabalho igual ao primeiro, que são 2 pontos baixos, 3 correntes. Na primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, os 2 pontos baixos. Ó. Então, vejam que o picô eu faço dessa forma em todos os leques, tá, pessoal? Aqui onde nós temos aqui, onde nós prendemos o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. O próximo eu faço, pego a laçada e seguro na agulha. Venho para o outro lado do ponto baixo. Laço também e faço os 2 pontos altos fechados juntos. Um antes e um depois do ponto baixo. E aqui então faço novamente o ponto baixo. Vou para o próximo espaço, trabalho 2 pontos baixos, 1, 2, 3 correntes, prendo na terceira, ou seja, na primeira aqui, né, pessoal? 1, 2 novamente, 2 pontos baixos. Aqui lembrando que aquele picô mais estruturado, onde eu faço um ponto baixo. Laço a agulha e faço meio ponto alto, 5 correntes, prendo na quarta corrente com um ponto baixíssimo e na quinta mais um ponto baixíssimo. Laço novamente, faço um meio ponto alto e o ponto baixo, tá, pessoal? Então, assim a gente vai finalizar os picôs. Então, concluindo essa carreira, a gente também conclui o nosso trabalho. Ó, aqui eu tenho ele prontinho. Vejam aqui a diferença, pessoal, de fazer aquele esquema dos aumentos, de intercalar os aumentos. Fica super redondinho, bem legal. Lembrando que assim, pessoal, vocês podem utilizar outro fio para fazer esse trabalho também, tá? Esse fio deixa o trabalho bem requintado, mas se quiserem utilizar um barroco, né? Ou qualquer outro fio, fiquem bem à vontade, tá? O resultado vai ser parecido. Então tá, pessoal, eu agradeço vocês pela companhia, assim a gente encerra mais essa videoaula. Se gostaram do vídeo, deixem um gostei, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito e ativar o sininho. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula!